Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a de uma especialista que trabalha com um projeto de medicina de saúde extremamente singular. Eu vou conversar com a oftalmologista Valéria Schiffler a propósito do trabalho que ela desenvolve atualmente e com essa marca de singularidade. Valéria, nós estamos querendo saber a respeito do projeto que você desenvolveu, que envolve a lida, o tratamento e o suporte a pessoas de baixa visão. Como é que é desenvolvido esse trabalho? Isso. O que é uma baixa visão? Hoje, uma baixa visão é considerado uma pessoa que perdeu a visão após todas as tentativas de tratamento, com cirurgias, óculos, e aí acabou ficando com uma visão menor do que igual ou menor do que 30% de visão no melhor olho. Essas pessoas perderam a visão e aí tem que tentar algum recurso. Aí que entra o profissional oftalmologista especialista em baixa visão, que é o meu caso. Aí a gente vai abordar o paciente, descobrir, ele veio encaminhado, ele veio do nosso próprio consultório, qual foi a causa da baixa visão, onde ele foi o que aconteceu na vida dele para ele levar a baixa visão, e daí para frente nós vamos começar a fazer os testes de recursos ópticos que a gente fala, para poder tentar melhorar aquela qualidade de visão ruim que ele tem. Quando você fala a respeito de uma perda de 30% da capacidade total de visão, você está falando no patamar onde o problema estacionou ou ainda há uma progressão? Pode haver progressão. A gente não sabe. Chegou com uma visão de igual ou menor a 30%, e aí ele já é considerado um paciente de baixa visão, e dependendo da doença de base que levou ele a ter uma baixa visão, por exemplo, glaucoma. Glaucoma gera uma baixa visão. Se o paciente não for acompanhado, tratado pelo profissional especialista em glaucoma corretamente, ele vai perdendo a visão e nem sabe. Às vezes chega esse profissional do especialista de glaucoma, o oftalmologista especialista em glaucoma, já com uma perda muito grande. O especialista vai acompanhar, vai tratar, estabilizar a doença e vai encaminhar para a gente tentar melhorar aquela visão que ele já perdeu. Tá, aí entra vocês, então, depois do diagnóstico, depois da identificação, entra vocês que desenvolvem esse trabalho junto com a psicoterapeuta Renata Schiffler, doutora Renata Schiffler. Nesse caso, vocês desenvolveram um modelo, um projeto de abordagem. Isso. E vocês conciliam a ressignificação desse estado que a pessoa se encontra agora com aquilo que é possível fazer à luz da medicina. É isso aí. O que aconteceu? Há 5 anos eu venho direcionando a minha carreira de oftalmologista, que eu já sou oftalmologista há 20 anos. 25, 27 de formado, 20 de oftalmologia, 20 anos na oftalmologia. Há 5 anos eu percebi que as pessoas estavam com pouco atendimento de baixa visão especializada mesmo. Aí eu fui mais para essa área, fui para São Paulo, fiquei na USP fazendo o meu aperfeiçoamento, minha pós-graduação lá na USP e trouxe para Vitória. E comecei a fazer o tratamento de pacientes que vinham com baixa visão, ou os meus mesmos pacientes que tinham baixa visão. Só que mesmo tratando a baixa visão com os recursos da medicina oftalmológicos, que tinham os recursos ópticos, lupas, auxílios eletrônicos, lentes especiais, óculos especiais, aquele paciente que perdeu alguma visão, ele não é um paciente que está feliz, lógico. É um paciente que está emocionalmente abalado. Então, faltava alguma coisa no tratamento. Foi quando eu tive a ideia de procurar a doutora Renata e a gente conversar sobre a possibilidade de associar os 2 tratamentos. O psicológico, o terapêutico na baixa visão. Por quê? Aquele paciente está abalado. Ele está perdendo as funções simples dentro de casa. E ele está se sentindo um peso para a família. A família está um pouco perdida de como vai agir com aquela nova situação. Então, precisava desse acompanhamento também. Aí a gente, há 1 ano, está fazendo esse tratamento junto, multidisciplinar, com a família, com o paciente. Os resultados estão infinitamente melhores. Os pacientes estão cada vez melhores.
no geral, não oftalmologicamente, mas são pessoas que hoje conseguem ficar mais independentes dentro de casa, porque eles estão tendo uma outra ressignificação da deficiência, se assim pode dizer, da vida deles. Agora, Valéria, que recurso normalmente você lança a mão para poder obter esses resultados? São vários, assim, a gente começa assim, mais simples. A gente começa testando, primeira coisa, quantidade que tem de visão, a gente vai para lupas. Lupas, o que o paciente precisa? Eu quero ler. Uma conta de energia que chegou lá em casa eu não consigo ler mais. Então eu vou tentar uma lupa para perto, óculos especiais, óculos esferoprismáticos, que são prismas que vão auxiliar na visão de perto. Hoje a gente tem a nosso favor a tecnologia, que veio com tudo aí também na acessibilidade dessas pessoas. Então, nos próprios smartphones, nos tablets, tem acessibilidade. Hoje a gente ensina dentro do próprio consultório, eles não precisam estar investindo hoje em mandar pedir lupa eletrônica fora do país, que é o que fazia antigamente. Hoje, no próprio celular dele, eles conseguem ter uma lupa, um acesso à lupa e ler a conta de energia que chega. Então, a gente vai adaptar os recursos que eles têm, adaptar a casa ao que eles têm. E para longe? Para longe existem os óculos também especiais para assistir uma televisão, para conseguir andar dentro de casa. Alguns falam assim, eu quero atravessar a rua, não sei se o sinal está vermelho, se está verde, eu não consigo identificar muito bem. Há um treinamento, são os testes que a gente faz para chegar na melhor condição de visão. Então, dentro do consultório hoje são filtros, lupas eletrônicos, lupas sem ser eletrônicas, peso de mesa, lupas manuais, são esses recursos. Então, e às vezes a alegria está na capacidade de fazer funções mais elementares, né? Mais atividades funcionais básicas, que para nós, na nossa, entre aspas, normalidade, a gente não atenta, né? Não atenta. Então, assim, como a perda, na maioria das vezes, são perdas progressivas. A maioria que chega, na sua maioria, são pacientes que tinham uma visão perfeita e ao longo do tempo vão perdendo. Isso é muito ruim. Quando eles chegam numa situação onde eles não conseguem, por exemplo, acender um fogão sem se queimar. Não conseguem pegar uma garrafa de água, um copo de água que está na mesa sem derramar água. E nisso ver um olhar crítico da família. Isso era muito ruim. Então hoje a gente consegue dar para ele uma condição dele conseguir fazer uma atividade simples que para a gente é automática, mas que para ele é uma nova condição, né? Então, um exemplo, eu tenho um paciente que chegou a perder a visão a ponto de não conseguir renovar a carteira e o sustento dele era ser motorista. Um exemplo. Ele chegou no consultório, encaminhado por uma colega, falando que ele precisava ter alguma condição de visão para ele auxiliar dentro de casa, a esposa que agora tinha virado um arrimo de família. Então ele precisava aprender a cozinhar, ele queria ler as receitas e não tinha visão para ler as receitas e nem abrir uma geladeira sem derramar as coisas. Então a gente foi adaptando as necessidades dele. O de perto, uma lupa para ele conseguir uma lupa especial que ele possa ficar com as mãos livres, manusear as receitas, o fogão, para ele conseguir fazer as atividades simples para a gente, né? Para ele hoje é uma vitória. E há uma expectativa ou mesmo uma esperança com o advento de célula-tronco? Há muito. Todo paciente chega e me faz essa mesma pergunta. Ontem o mesmo paciente saiu pela terceira vez, o mesmo paciente falou assim, já tem alguma novidade sobre a célula-tronco? Sempre, assim, pesquisas em cima de pesquisa. É o que todos nós estamos esperando, assim, que tenha alguma revolução mesmo. Porque ainda é um mistério pra gente. E, assim, é muita gente que precisa desse auxílio. Espero que chegue logo. Eu acho também que não deve tardar, né? Há uma estimativa chamada Lei de Moore, que a cada 18 meses o conhecimento humano, em função da capacidade de processamento, está duplicando, né? Então, quer dizer, tipo, nos próximos 4 anos pode se avançar o que não se avançou nos últimos 40. Né? Nossa, esperar esse estado de arte da ciência. Hoje a gente vê, assim, coisas que a gente só via, quando a gente vai num congresso, a gente só via em filme de ficção científica, a gente já vê em congresso médico hoje, os óculos futurísticos lá. Que Valéria, você falou uma coisa ano passado que eu quero resgatar, quão decisivo é o entorno familiar e o comprometimento e o engajamento
do entorno familiar no processo, né? Exatamente. O paciente, ele sabe o que está acontecendo com ele, ele pode ter duas vertentes. Ele pode ficar revoltado, ficar uma pessoa agressiva dentro de casa e, contrapartida, a família ficar sem paciência para poder auxiliar nessa nova condição. Isso quando for pessoas mais velhas, que geralmente já vão ficando mais isoladas, se elas passam a não ter o apoio da família, só entram em depressão e a qualidade de vida piora muito. Pessoas que podem chegar a um fim da vida muito antes do que era esperado. Quando são crianças, se entregam, né? E quando são crianças, a família fica muito revoltada, porque criança, nossa, por que está acontecendo isso com meu filho? Então esse apoio familiar foi simplesmente maravilhoso. Esse apoio está sendo assim, fundamental para o sucesso. A família precisa entender, se engajar no tratamento também, compreender como a pessoa enxerga. Porque às vezes eu falar como a pessoa está enxergando é uma coisa, mas quando ela passa a ver de verdade ali, quando a gente mostra, olha, ele enxerga assim. Ele precisa disso para você. E se você der esse apoio e ele passar a ter mais autoconfiança, ele vai ficar melhor dentro de casa, vai ser uma pessoa melhor dentro de casa e vocês vão ser todos mais independentes. Um vai ficar mais independente do outro, não vai ter aquela necessidade de ficar o tempo todo uma pessoa até para colocar uma comida na boca, que já não enxerga mais onde consegue se alimentar. Tá? Então, a família é fundamental. Quero me congratular, eu não vou falar o óbvio, mas o óbvio é que certamente você está inscrevendo esse projeto em algum tipo de certame científico, porque, dado seu ineditismo, sua singularidade, né? Você está resgatando um nicho que normalmente não é contemplado, né? A gente batizou, digamos assim, esse projeto que a gente está desenvolvendo de Reviva, reabilitação visual e valorização da vida, e a gente está com muitas ideias, dando muito certo. Muito grato, Valéria, pela sua presença. Obrigada, eu. Hoje a presença da oftalmologista Valéria Schiffler falando a respeito do seu projeto Reviva, um projeto de relacionamento e adaptação de pessoas de baixa visão. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.